Ah, eu sou assim. As pessoas sabem que eu sou assim e eu não vou mudar. Destino psicológico. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso e a sua relação com os cuidados paliativos? Bem-vindo! Esse é o vídeo 3 de uma série de 4 vídeos que eu estou falando sobre os destinos da pessoa em cuidados paliativos. Hoje nós vamos abordar o cuidados paliativos a partir dessa perspectiva, do destino psicológico. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Segue lá no Instagram, @CuraChiquePsicologia, lá eu tenho postado vários conteúdos sobre cuidados paliativos, bioética, luto, né? E também divulgado quando tem essas aulas, esses vídeos, né? Quando eu solto esses conteúdos. Toda terça-feira eu tento colocar uma vinheta clínica para te aprimorar o raciocínio em cuidados paliativos e toda quinta-feira sai um vídeo novo sobre esse assunto, sobre esses assuntos relacionados. Fica o convite para você caminhar junto comigo, vai ser um prazer ter você por lá. Bom, vamos pensar nessa questão do destino psicológico. Relembrando, nós estamos abordando aqui destino como sendo essas facticidades, esses elementos que talvez nos fogem ao controle, né? E principalmente quando a gente pensa no lado psicológico, nós podemos pensar também nessa questão dos rótulos, dos diagnósticos. Vou até dar uma viajada aqui com você e depois eu volto e aterrizo de novo nos cuidados paliativos. Mas vamos pensar nessa questão psicológica? Quantas pessoas eu já recebi em atendimento, na clínica, que acabam falando assim, e aí, quem é você? Ela se apresenta e já diz, ah, eu tenho bipolaridade. Ah, eu tenho TDAH. Virou até uma moda, virou até um meme. As pessoas adoram ver esses vídeos ali sobre a questão dos sintomas, como é que funcionam esses diagnósticos e se identificar. É quase um horóscopo, assim, né? Algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou de Capricórnio, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho TDAH, ah, eu tenho ansiedade, ah, eu tenho síndrome do pânico. É como se aquilo definisse a pessoa, né? Tem gente que acaba buscando essa definição, que acaba buscando essa identificação e fala assim, não, eu tenho isso. E acaba apresentando isso como um cartão de visita. E tem gente que se sente aprisionada por causa que um dia deram esse diagnóstico para ela. Então tem muitas pessoas que, infelizmente, viveram uma vida inteira a partir desse diagnóstico. Não, porque um dia me disseram que. Aí a pessoa fala, ah, eu tenho? Aí entra aquela questão, sei lá, nós podemos chamar aí de vários nomes, profecia autorrealizadora, identificação, mas aquela pessoa acaba agindo a partir do que ela entende que é. Ah, me falaram que eu tenho bipolaridade. Aí ela começa a agir cada vez mais assim. Né? É como se aquele destino psicológico, ou como se aquela situação definisse a pessoa. Então, assim, nós temos todos os traços de personalidade dela ligado a esse destino. Né? Uma vez eu conheci uma pessoa assim. Aliás, conheci algumas pessoas que estavam passando por esse tipo de situação, mas uma delas me chamou a atenção porque ela teve clareza depois no processo de terapia que ela disse, quando eu recebi o diagnóstico de depressão, eu me afastei das pessoas. Eu falei, não, eu sou depressiva. E se eu sou depressiva, eu não tenho contato com as pessoas e tal. E acabou afastando todo mundo, se isolando muitas vezes, né? Então, assim, longe de mim, não quero aqui fazer um discurso contra a psiquiatria, obviamente que não. É muito importante que nós tenhamos sim os diagnósticos, que a gente tenha todo esse processo psicopatológico para o tratamento adequado das situações, dos transtornos mentais, certo? Dito isso, nós precisamos ter cuidado, porque muitas informações, às vezes, que são úteis clinicamente para o manejo de algumas situações clínicas, acabam sendo usadas como sendo esse cartão de visita, ou acabam sendo usadas para aprisionar existências, né? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Existem aquelas situações ou aquelas pessoas que passam por situações muito graves, como o adoecimento por câncer ou outro tipo de doença, por exemplo, né? E talvez nós tenhamos algumas representações que nós colocamos expectativas sobre como é uma pessoa, do ponto de vista psicológico, que passa por uma situação assim. Ah, ela descobriu uma doença, ai, coitadinha, deve estar deprimida. Ah, ela descobriu câncer, nossa, ela vai perder a vontade de viver. E aí a gente vai com esse olhar para cima dessa pessoa e acaba aprisionando essa existência dela, percebe? Esse experienciar o adoecimento dela. E a gente acaba tentando colocar ela nesse lugar e cobrando que ela haja de acordo com esse lugar. E isso não é útil, isso não é saudável, isso aprisiona, isso adoece, né? Então, falando aqui para você, por exemplo,
Eu tive um paciente jovem, 22 anos, se eu não me engano, e eu acompanhei ele por um tempo, e ele se sentia muito bem. E aí ele dizia assim, eu estou com o corpo debilitado, eu estou fazendo tratamento de uma doença grave, e por isso estou usando inclusive cadeira de rodas, mas eu estou bem, psicologicamente, emocionalmente, eu estou bem, eu estou confiando, eu estou com esperança, eu estou bem. O problema é que as pessoas não conseguem me ver bem. Então eu saio na rua, ou eu venho aqui, ele falava assim, eu vou entrar aqui para o atendimento, venho aqui nesse corredor da sala da psicologia, e as pessoas olham para mim com uma cara de dó, de pena, como se eu precisasse disso. E ela diz, eu não preciso disso, eu estou bem, né? E aí tem um outro paciente também, 30 e poucos anos, e aí ele falou que quando ele conversava com as pessoas sobre a questão da doença dele, e aí quando ele falava sobre a questão dos cuidados paliativos, quando ele decidiu não fazer mais intervenções agressivas, porque ele entendeu que elas não estavam agregando qualidade de vida, muitos disseram para ele, não desista. E ele dizia, peraí, eu não estou desistindo de nada. Eu estou escolhendo como eu quero viver, né? Então, eu queria trazer isso para você. Estar em cuidados paliativos, seja exclusivo ou não, seja desde o começo da doença, porque cuidados paliativos é indicado desde o começo, né? Desde o diagnóstico, seja em qual for a etapa, no começo, acabou de descobrir, ou seja, na terminalidade, internado ou em casa, perto da finitude, estar em cuidados paliativos ou ter uma doença grave não define como essa pessoa deve estar psicologicamente. Isso por si só não é uma sentença psicológica, né? Não é um destino psicológico que aprisione, que seja rígido e imutável, vamos dizer assim. Poderia citar aqui outros exemplos, inclusive o cerco do silêncio, quando as pessoas têm medo de contar para o paciente sobre a real situação dele, porque senão ele vai deprimir, senão ele vai ficar triste, senão ele vai acabar, de alguma forma, desistindo. E aí eu sempre penso, se a gente não conta, se a gente não fala para a pessoa a real situação dela, será que nós estamos dando a chance dela reagir como gostaria? Será que nós estamos permitindo que ela viva a vida dela de fato? Ou será que nós estamos criando uma realidade paralela, em que nós estamos, de alguma forma, manipulando situações para que aquela pessoa viva como eu gostaria que ela vivesse, né? Aí sim, eu vou acabar impondo um destino psicológico para ela. Não, ela tem que estar bem, ela tem que estar feliz. Caramba, ter uma notícia dessa, descobrir uma doença grave, pode deprimir mesmo. Eu falo isso para os familiares, poxa, talvez ele deprima, talvez ele fique triste, porque talvez não é fácil descobrir uma doença dessa, não é mesmo? Não é fácil descobrir que a coisa se agravou, não é fácil descobrir que talvez a gente vai falecer daquela situação. Então talvez é esperado que a pessoa tenha aquela reação. Então destino psicológico, né, que são desde os diagnósticos, desde os psicodiagnósticos, até esses nomes bonitinhos aí que tem no DSM, até essa questão da expectativa, da vivência psicológica que se tem sobre alguém que está em cuidados paliativos, ela não define a experiência. Parece que algo aí se mantém, mesmo diante desses destinos, dessas facticidades que se apresentam, né? Não estou dizendo que a pessoa, ela, para viver bem, tem que estar bem o tempo todo, tem que estar feliz o tempo todo, não. Mas talvez ela tenha que ter a liberdade de vivenciar essa questão psicológica a partir dos referenciais, valores e da experiência de vida dela, não é mesmo? Talvez tenha algo aí que precise ser preservado dessa dignidade, dessa experiência. E aí eu vou te falar que esse algo a ser preservado tem bastante potência para o bem viver. Mas isso talvez é assunto para a gente entrar na próxima aula. Então na próxima quinta-feira eu vou soltar mais um vídeo. Ou se você está chegando aqui, saiba, existe o vídeo 4 dessa sequência, nós estamos aqui no 3, né? Existe o vídeo 4 dessa sequência em que eu vou falar sobre o destino sociológico, ou destino social aí, né? E nós vamos abordar daí, fazer essa costura, fazer essa ligação com o dia a dia e o manejo do paciente e da família em cuidados paliativos. Fica o convite. Não esqueça, já segue lá no Curachique Psicologia, assina aqui, né? Assina aqui o meu canal, se inscreve aí, dá a curtir nesse vídeo
para o algoritmo entregar para mais pessoas, e aí a gente finaliza essa sequência, finaliza essa série de vídeos no próximo, tá bom? Um abraço e até a próxima aí.